Nós entendemos que essa relação de Israel com o mundo árabe tornou-se uma relação bem cordial, no sentido que, no meio de uma guerra, o mundo árabe continua praticamente num silêncio, né, não tomando lado, como fazia antigamente, e parece que há ali um consenso de que Israel é importante para uma estabilidade da região e para atrair investimento para o Oriente Médio, principalmente o Oriente Médio que tenta buscar uma nova vocação econômica, certo? É verdade. Então, como você vê essa mudança no cenário no Oriente Médio, sendo que hoje os fatores desestabilizadores da região é o Irã e Hamas e Hezbollah? Não, perfeito. Olha, eu acho que o Oriente Médio é uma região absolutamente fascinante, com contrastes de avaliação de risco. Se a gente olha em termos de quais conflitos globais preocupa mais o cenário de curto prazo, o Oriente Médio está no topo dessa lista. Nós estamos num conflito aberto, com o risco de um escalonamento que possa ganhar contornos maiores, né? Não só a investida de Israel no Líbano contra Hezbollah, isso leva a um ataque, contra-ataque de Israel e Irã, e nós estamos num ambiente preocupante nesse curto prazo. Mas é importante lembrar a razão do ataque de Hamas a Israel em primeira instância. E um dos motivos que muitas pessoas esquecem é que Israel estava prestes a assinar um acordo de normalização com a Arábia Saudita. Exatamente. Não é? Que estava sendo negociado ao longo do ano anterior e com nossas fontes na Eurásia podia ter sido assinado em uma questão de meses. Não é? E a Arábia Saudita está enxergando essa normalização da relação com Israel como parte de um plano estratégico de ter uma aliança de segurança com os Estados Unidos mais ampla, do lado militar. Não é? E isso pode trazer benefícios para a Arábia Saudita em termos de armamentos, transferências tecnológicas. Assim, realmente é algo que MBS, líder da Arábia Saudita, estava realmente enxergando isso. E parte desse grande barganha é ter uma normalização com Israel. Então, enxergando que um acordo estava próximo, evidentemente, Hamas enxergou isso como ameaça, porque poderia, enfraquecer Irã. A questão palestina estava esquecida, então fizeram esse ataque até parcialmente para tentar minar esse acordo. Então, nós temos um conflito que se instauriu e a transformação na região pode ocorrer que a investida israelense de enfraquecer Hamas, Hezbollah, e nesse processo enfraquece Irã, né, cria as bases por uma normalização com a Arábia Saudita em algum momento no próximo 1 ou 2 anos, que aí pode transformar a região. E aí, no fundo, os termos desse acordo de normalização com alguns regimes no Oriente Médio e no Golfo, né, com Israel, pode isolar Irã ainda mais. Então veja que talvez essa guerra pode ter sido um erro de cálculo, seja do Irã, Hamas ou Hezbollah, porque o resultado final é um enfraquecimento dos três e ainda assim você tem um acordo de normalização. Então, quando a gente olha na região do Oriente Médio, temos um caminho para uma grande barganha maior do que temos com Putin, Zelensky e na Europa. Então é um contraste enorme. Você está mais otimista com esse novo Oriente Médio que pode ser? Eu acho que aí, e você muito bem colocou, Luiz Felipe, que está tudo meio quieto, né? Liderança na região, porque eles estão enxergando benefícios do enfraquecimento deste eixo entre Irã, Hezbollah e Hamas. Ninguém pode falar publicamente, que você pode incendiar as ruas, não é? Que isso dado toda a investida israelense, que evidentemente gerou uma revolta no mundo árabe, na região como toda. Mas as lideranças da região não estão vendo de maus olhos o que está acontecendo. Bom, e por último, o papel dos Estados Unidos nessa arena internacional, né? Condoleezza Rice escreveu um paper recentemente na Foreign Affairs dizendo que os Estados Unidos não pode embarcar numa política isolacionista. Cada vez que fez isso na sua história, foi um desastre para os Estados Unidos e para o mundo. Esse risco corre mais com Trump do que com Kamala Harris. Como você vê um cenário rapidamente da atuação na política externa norte-americana, nessa ordem mundial, tanto de Trump quanto de Kamala Harris? Olha, claramente, se o Trump prevalecer, que nós acreditamos ligeiramente mais provável do que a Kamala Harris,
Vamos ter uma ordem, uma política externa americana muito mais transnacional. O presidente Trump não acredita em acordos multilaterais. É um presidente que vai estressar a relação transatlântica. Então, lideranças na Europa estão muito preocupados com a possível vitória dele, porque também pode não dar um apoio militar à Ucrânia nesse conflito. E é um presidente que é mais olhando os Estados Unidos para dentro, não é? E tem investidas na política externa mais específicas e transacionais. Quando a gente olha em termos de atuação dos Estados Unidos na Rússia e Ucrânia, no Oriente Médio e com relação à China, eu acho que esse acordo com o qual eu descrevi possível no Oriente Médio permanece com Trump. Não é? A gente olha no primeiro governo Trump, eles tiveram também uma tentativa de mediar um acordo, não é? O Jared Kushner, da família, também teve um papel pessoal de negociação e o Trump tem uma relação mais próxima com a liderança da Arábia Saudita. Ele até tem interesses comerciais na região. Então, eu acho que esse tipo de acordo ainda é possível. Então, podemos ter uma liderança americana nesse sentido. A gente olha com a relação transatlântica, aí vamos ter um revés, não é? Tem uma queixa natural, bem vista, que os países da Europa têm que pagar mais para os seus um regime de segurança. E o que preocupa mais é a relação Estados Unidos e China, porque nós temos um governo Trump que vai ser muito mais protecionista e que eles estão falando e prometendo de medidas comerciais, particularmente com a China, pode agravar esse tensionamento geopolítico, aí todos os efeitos risco de cauda na região também aumentam proporcionalmente, porque isso é uma política que pode reduzir o PIB chinês, e aí os chineses vão enxergar isso como uma ameaça a eles. Então, essa que preocupa um pouquinho mais. Mas é um partido, né, que, infelizmente, com o trupismo dominando o Partido Republicano, aquele republicano antigo, de uma política externa mais proativa, de livre comércio, esse partido, essas lideranças estão realmente isoladas, não é? Com Kamala Harris, eu acho que também é uma presidente menos internacionalista do que o Joe Biden. Joe Biden também cresceu de uma geração, não é, que desse período pós-guerra e muito comprometido com a Europa, e a Kamala não tanto. Então, o comprometimento dela transatlântico vai ser menor, ela vai ser um pouco mais voltada para dentro, mas ainda trabalhando com regimes internacionais mais do que o Trump. Mas ambos é uma direção mais para dentro do que para fora. E vamos agora ver o Brasil. O Brasil, nesse cenário de volatilidade, pelo menos na parte da exportação de alimentos, né, de comida, o Brasil continua muito forte, ainda mais com o crescimento da população na Ásia, né? Como você vê essa relação do Brasil nessas áreas importantes, como é o agronegócio, como é a questão das energias renováveis? O Brasil pode, né, trazer muito capital para cá, muito investimento nessa transição energética e, finalmente, o Brasil como liderança na América Latina. Não, olha, Dávila, acho que você, não só a maneira que você formulou essa pergunta, mas também a sua fala de abertura, eu estou totalmente alinhado, tá? Eu enxergo um mundo geopolítico cada vez mais conflituoso e até em algumas palestras com os nossos clientes eu gosto de abrir com a fala que eu estou mais otimista com o Brasil porque estamos estruturalmente mais pessimistas com a ordem geopolítica global. Porque nós estamos caminhando para um mundo onde nós vamos ter preocupações de segurança alimentar em alta, preocupações de segurança energética em alta, preocupações de segurança das cadeias produtivas também vão ter mais elevadas, e nós estamos numa mudança climática inevitável, onde o setor privado, mesmo que alguns governos não queiram abraçar essa agenda, vão estar demandando produção dos seus produtos com uma pegada de carbono menor. E a gente olha os ativos que o Brasil tem, os ativos estão alinhados com essas preocupações, então os ativos que o Brasil tem vão crescer em termos de valor, dado esse ambiente de contexto geopolítico global. Produção de petróleo no Brasil pode aumentar em 50% até 2030, então isso pode ajudar do lado fiscal, fornecimento de gás e também o lado da indústria. Você bem colocou, o Brasil é o país que tem mais potencial de produção agro de áreas sem desmatamento para poder alimentar um mundo que deve crescer em termos populacionais de 8 bilhões a quase 10 bilhões de pessoas nos próximos 25 anos.
E também temos uma energia muito limpa, não é? Uma das mais limpas globalmente, então você está para poder produzir produtos com pedágio de carbono mais baixo. E o lado bom do governo atual é que estão avançando em medidas para tentar capitalizar essas vantagens. Regulamentação do mercado de crédito de carbono deve ser feito, aprovou o marco sobre novos combustíveis, aprovou o novo marco regulatório de hidrogênio verde, então está plantando sementes para poder capitalizar. O desafio, né, e a gente sabe disso muito bem, é que o lado fiscal é o grande calcanhar de Aquiles desse governo. Então, um governo que gasta bastante, está gerando uma demanda maior do lado de inflação e está desancorando expectativas do lado que impacta câmbio, que impacta, não é, e empurra o Banco Central a ter que aumentar juros mais elevados. Então, no fundo, nós temos um desafio macroeconômico muito grande que está impedindo que o Brasil captura essas potencialidades.